garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. Olá, meus amores do meu coração, como vocês estão? Muito bem. Bem, vamos para a nossa aula de geografia. Vamos iniciar a nossa aula de geografia. E hoje, nas outras aulas, nós falamos sobre a vida no campo, né? Sobre a monocultura, sobre a policultura, nós falamos sobre a agricultura familiar, nós falamos sobre o setor primário da economia, não é? Que é aquele primeiro setor que recolhe as matérias-primas para a confecção dos produtos, né? Os produtos que vão para a indústria. Bem, falando sobre a vida no campo, agora nós vamos falar sobre a vida na cidade, que é a vida que nós temos mais o costume de viver, né? Porque assim, a gente não mora nem no campo, mas nós também não moramos em uma cidade grande. Mas a nossa rotina diária é de uma cidade, certo? Então, ó, vem comigo e acompanhe a leitura da nossa apostila. Vem, vem, galera! Vamos falar em geografia sobre as paisagens urbanas, né? Como eu havia dito anteriormente. Bem, paisagens urbanas, né? Quando a gente fala de uma paisagem urbana, nós estamos falando de muitas casas próximas umas às outras, nós estamos falando de vários prédios, né? Das indústrias, né? Muitas fábricas, muitas lojas, muitos comércios, muitos carros andando na rua, as ruas todas urbanizadas, as ruas asfaltadas, né? Então, a paisagem urbana ela é bem diferente da paisagem rural, onde nós temos casas distantes, grandes terrenos, né? Na área urbana, se torna um pouco diferente. Então, lá na página 22, olha aqui, a gente tem na página 22, na página 23, nós temos um desenho representando, né, a cidade, um centro urbano, onde nós temos vários prédios, vários carros, nós temos ônibus, vans, né, estações de metrô, de trem, pontos de ônibus, vans, táxis, hoje Uber também, né? Então, a paisagem da cidade ela é bem diferente, é uma paisagem assim até mais pesada, digamos assim, né? Da gente ver, porque a paisagem rural ela é assim, transmite mais tranquilidade, mais paz quando nós olhamos para uma paisagem rural. E já na paisagem urbana a gente vê uma coisa mais agitada, né? Muitos carros, muitas pessoas, muitas lojas, supermercados, shoppings, enfim. Aí lá na página 24, nós temos o início das paisagens urbanas. Vamos acompanhar a leitura. As cidades em geral apresentam muitos elementos em comum. Por exemplo, edificações, veículos e pessoas circulando pelas ruas e avenidas. Embora apresentem elementos em comum, as cidades são diferentes uma das outras. Cada cidade possui suas características que a tornam única. Essas características estão relacionadas às suas paisagens, à extensão, ao número de habitantes, à sua história, entre outros aspectos. Veja os exemplos de duas cidades a seguir. Então, aqui nós temos, nessa fotografia, observamos parte de uma cidade grande, bastante populosa. E aqui embaixo nós temos a fotografia da parte de uma cidade menor e com menos pessoas, né? Então, as cidades elas apresentam características próprias. Cada cidade é de um jeito diferente, né? Existem cidades com grandes prédios, né? Prédios de 50 andares, 80 andares, mas também existem aquelas cidades onde os prédios não podem passar de 4 a 5 andares, né? Mas aquele lugar onde tem um prédio menor também não deixa de ser uma cidade, tá bom? As cidades elas também são maiores ou menores de acordo com a sua extensão territorial. Por exemplo, nós temos Rio das Ostras e Macaé, né? Macaé é uma cidade um pouco maior que Rio das Ostras, Cabo Frio também é um pouco maior que Rio das Ostras, né? Estou falando das cidades mais próximas.
Agora nós já temos a cidade do Rio de Janeiro, que é bem maior, né, do que Macaé, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, enfim. Então, as cidades, cada uma tem a sua característica, tá, galerinha? Então, cada município tem a sua característica no seu centro urbano, tá? Então, na cidade, se vocês repararem, olha aqui, ó, as ruas são asfaltadas, ver se vocês conseguem ver, tá? Aqui é asfaltado, aqui as ruas também são asfaltadas, porém aqui nós temos muitos prédios, né? Ó, prédios. E aqui nós já temos casas, nós não temos prédios, nós temos casas, porém, este lugar aqui embaixo, ele também não deixa de ser uma cidade, porém uma cidade menor, uma cidade pequena, certo? Igual ou diferente, pessoal? As cidades apresentadas nas fotografias anteriores são iguais ou diferentes uma da outra? Por quê? Elas são diferentes porque aqui na primeira imagem nós temos o centro, né? É parte de uma cidade bem grande. Aqui, se vocês repararem, a gente tem um heliponto, né? Onde pousa um helicóptero, né? E aqui a cidade já é menor, mas ainda assim é uma cidade. Atrás a gente consegue ver um campo, né? Mas ainda assim é uma cidade, é um centro urbano, tá? E a vida na cidade, gente, ela é um pouco mais atarefada, ela é um pouco mais agitada do que a vida no campo, né? No campo, como que eu posso dizer para vocês? Existe uma rotina mais calma. E na cidade, né, por haver trânsito, muitos carros, as pessoas terem que enfrentar um trânsito, pegar aí 2, 3 conduções, né, 2, 3 ônibus para poder chegar ao trabalho e para poder voltar para casa também, isso faz com que a rotina fique mais intensa, né, mais agitada, tá? Aqui a gente vai falar sobre a expansão das cidades, na página 25. A partir do momento em que uma cidade começa a crescer, seus limites são ampliados para as áreas que estão no seu entorno, que geralmente fazem parte do espaço rural. Desse modo, as áreas onde até então se desenvolvia atividades rurais ou áreas que eram constituídas por vegetação nativa são loteadas, ou seja, divididas em terrenos menores com o intuito de serem substituídas por elementos que possuem características urbanas, com construções, avenidas e ruas. Observe a fotografia a seguir. Note que a cidade está crescendo e ocupando áreas do espaço rural. Então, gente, a cidade, né, o centro urbano, ele vai se expandindo. Por quê? Porque quanto mais gente há naquele determinado lugar, mais emprego vai surgindo, mais comércio vai surgindo, pessoas de outros lugares vão começando a chegar nesse determinado local, nessa determinada cidade, e aí aquela cidade ela vai crescendo, né? Muitas vezes ela cresce de forma regular, com o apoio do governo municipal, né? E aí ela vai crescendo, vai se expandindo, e aí ela tem que ocupar novas áreas. E geralmente essas novas áreas que elas ocupam são os espaços rurais, né? Que são espaços grandes, tá? E muitas vezes essas invasões, né? Elas são regulares, né? São aprovadas pela prefeitura. Mas existem também aquelas que são irregulares. E aí acabam formando as comunidades, né? A periferia, onde as pessoas vão para morar, mas acontece que elas não foram autorizadas pela prefeitura a ir para aquele determinado local. Então, começa a gerar o caos. Por quê? Porque elas começam a morar irregularmente, e aí crescem as comunidades, e aí aquela comunidade não tem saneamento básico, e as pessoas começam a ficar doentes por causa da falta de higiene, né? As pessoas começam a ficar debilitadas, não têm onde morar direito, fazem barracos de madeira para morar, e aí vai se tornando uma comunidade.
certo? Mas também existem as áreas que vão se expandindo, que vão crescendo de forma regular, ou seja, com o apoio da prefeitura, onde as pessoas pagam impostos, tudo direitinho, né? E aí aquele lugar recebe saneamento básico, asfalto, enfim, iluminação pública, tá bom? Então, ó, a expansão da cidade vai acontecendo aos poucos, tá, gente? Demanda um pouco de tempo. Elas não acontecem assim do dia para a noite. Então, aqui a gente vê a cidade ao fundo e aqui a gente vê o campo, certo? E daqui a pouco, gente, esse campo aqui ele vai estar tomado de casas, tá? De prédios, enfim, de comércio. Mas isso demanda tempo. Ó, primeira questão, número 1 do jogo rápido. No município em que você mora, é possível observar a expansão da área urbana por meio de construções em terrenos vazios, asfaltamento de ruas ou construção de novas moradias, por exemplo? Então, a resposta é pessoal, vocês vão pensar direitinho aqui no Namar, como é que funciona, se expande, se não expande, né? Desde que eu me mudei para cá, eu vi muitas mudanças, né? Muitas casas serem construídas, e aí vocês vão dizer a opinião de vocês, se vocês acham que aqui também existe essa expansão. Bem, aí no número 2, discuta com os colegas sobre as possíveis causas dessa expansão das cidades e as consequências para a área rural. Vocês vão discutir aí com seus pais ou com vocês mesmos, enfim. Aí vocês vão colocar o que vocês acham sobre as consequências que essa migração, né, esse monte de gente vindo morar aqui onde nós moramos, quais as consequências que podem causar, tá? Para o local. Aí lá na página 26, nós temos a vida na cidade. Gente, como eu havia falado com vocês, a rotina da vida da cidade ela é mais intensa do que a rotina da vida do campo, né? A vida das pessoas que vivem nas cidades podem apresentar algumas diferenças em relação às das que vivem no campo. Por exemplo, algumas diferenças podem ser o tipo de transporte que usam no cotidiano, a alimentação, o trabalho e algumas atividades do dia a dia. Observe como é o dia de Marina, uma garota que mora na cidade. Então, a Marina acorda às 6h30, toma café com a família, às 7h15 vai para a escola, né? O pai leva, a mãe entra no ônibus. Aqui, a mãe entrando no ônibus, né? Ó, a mãe dela. Ao meio-dia, ela sai da escola. A meio-dia e 35, eles fazem a refeição, o almoço. A mãe também almoça no trabalho. Após o pai volta para o trabalho. E ele e o irmão arrumam a casa, ajudam nas tarefas domésticas, o que é muito importante. Às 4, ela e o irmão vão para o curso de informática. Às 6, o pai busca no curso. Depois eles vão para casa, fazem as tarefas de casa, enquanto o pai faz a comida, a janta. Né? Às 8, todos estão reunidos na mesa para o jantar. Após, todos sentam para assistir TV, depois ela escova os dentes, né? E vai dormir. Muito bem. Agora é a sua vez de produzir uma história em quadrinhos de sua rotina. Desenhe cada espaço a seguir uma cena que retrate o que você costuma realizar em diferentes períodos do dia, seguindo a ordem cronológica. Por exemplo, o horário em que acorda, toma café e vai e volta da escola. Almoça e realiza as tarefas escolares. Então, gente, vocês vão imaginar a rotina de vocês, de quando vocês estavam indo para a escola diariamente, e aí vocês vão fazer a rotina aqui nesses espaços, nos quadrinhos, em ordem cronológica, ou seja, desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir, tá? Agora a gente vai falar sobre o trabalho na cidade, que é algo que faz parte do cotidiano de todos nós, né? A imagem a seguir retrata uma paisagem urbana, observe, né? Então aqui a gente tem lojas de roupas, uma quitanda, nós temos o ônibus, cabeleireiro, um prédio, que também pode ser um prédio residencial ou comercial, né? Onde tem escritórios, enfim. Aí a gente também tem o táxi, que é uma forma de comércio, de transporte, assim como o ônibus e assim como o motoboy, né? São formas de se ganhar dinheiro, né? De obter uma renda. E aqui nós temos um menino que parece talvez ser um entregador de pão. E se ele aqui está com pão, automaticamente aqui dentro existe uma padaria. Jogo rápido. O lugar retratado na imagem se parece com o lugar onde você mora? Se sim ou não, como você chegou a essa conclusão? Então, gente, independente do sim ou do não, vocês têm que justificar
a resposta de vocês. Número 2. Que tipo de atividades econômicas estão sendo desenvolvidas pelas pessoas da imagem? Então, vocês vão ver todas as formas aqui, né, de se ganhar dinheiro e vão colocar no número 2. Número 3. Quais atividades econômicas geralmente são desenvolvidas no espaço urbano? Comente sobre o assunto com os colegas ou o professor. Infelizmente, essa número 3 aí a gente não vai ter como fazer, tá? A gente agora vai lá para a página 30. A indústria, né, que é de grande importância, né, para a geração de renda, para a economia. A indústria é uma atividade econômica desenvolvida geralmente no espaço urbano. Ela consiste na transformação de matérias-primas em produtos prontos para o consumo, né? Então, é na indústria que esses produtos eles são transformados, modificados. E algumas vezes não, eles só são higienizados e são vendidos, né? Como é o caso dos legumes, verduras, hortaliças, ovos, né? A maior parte das matérias-primas utilizadas na indústria vem do campo, obtidas pela prática da agricultura e da pecuária. Muitas matérias-primas são consumidas em estado natural ou após passarem por algum processo industrial, como limpeza, corte e empacotamento, entre outros exemplos. Então, aqui, gente, ó, os alimentos que nós consumimos de forma natural, né? Os ovos, os grãos, as frutas, legumes, verduras, né? Eles só são higienizados. Os recursos que vêm do campo são utilizados como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, ou seja, passam pelo processo de industrialização. Observe os exemplos. Então, aqui nós temos o açúcar, né? Que quando ele é colhido, ele é uma cana. E aí ele passa por todo um processo, né? Até chegar ao refinamento, que é o açúcar que nós conhecemos. Nós temos também os derivados do leite, assim como o leite também, né? O leite não sai direto da vaca e vem para a nossa mesa. Não, ele passa por todo um processo de pasteurização, higienização, né? De conservação, até vir para a nossa mesa. Assim como a manteiga, o queijo, o requeijão, enfim, que são todos industrializados, né? E aí também nós temos o arroz e o feijão, que passam por um processo de higienização, limpeza, né? Empacotamento, para chegar até ao consumidor final, que somos nós. Como vimos, a maior parte das indústrias está localizada no espaço urbano e utiliza matérias-primas provenientes do espaço rural. Entretanto, as pessoas que vivem no campo também necessitam de produtos industrializados. Veja os exemplos. Então, aí nós temos telefone, refrigerante, leite condensado, extrato de tomate, óleo, macarrão e roupas. Então, gente, as pessoas que moram no campo, elas também precisam dos produtos que são industrializados, né? No campo existe o comércio, porém em menor quantidade, não tanto quanto existe nos centros urbanos, mas os comércios também existem, né? No campo. E a nossa última página, por meio da atividade industrial, as pessoas do campo e da cidade obtêm os mais variados tipos de mercadorias utilizadas no dia a dia, desde roupas, produtos alimentícios, brinquedos, até veículos e máquinas agrícolas, né? Eles também precisam, tá, gente? Não só quem vive na cidade precisa. Aí aqui nós temos o jogo rápido, número 1 e número 2, que são bem fáceis também. Faça uma lista de produtos que você consome ou utiliza em seu dia a dia, proveniente da indústria. Mostre sua lista para os seus colegas, tá? E como vocês não vão mostrar para os colegas, vocês vão tirar foto e vão mandar para mim. E no número 2, escolha um dos produtos industriais que você consome no seu dia a dia e colhe aqui a parte do rótulo na qual estão os ingredientes utilizados para fazer esse produto. Então, vocês vão pegar um produto que vocês usam, tá? Que vocês comem. Não precisa ser no dia a dia, todos os dias, tá, gente? Mas, assim, um produto que vocês consomem sempre, tá? E aí, vocês vão pegar esse rótulo, vão colar esse rótulo no espaço e depois vão tirar uma fotografia da página e vão enviar para a tia Débora, ok? Bem, galerinha, façam as atividades com calma, com capricho e com atenção. Bem, e essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, porque eu acredito que é um conteúdo bem fácil. Realizem a atividade da apostila e qualquer coisa, só dá um berro aí que tia Débora ajuda, tá bom? Um beijo, galerinha. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.